Mas nessa live aqui, agora eu vou falar com o Ricardo sobre o Instagram de vocês. Será que o Instagram da sua pousada, ele tá atraindo ou ele tá afugentando o hóspede que você quer e atraindo aquele hóspede que você não quer? E aí, Ricardo, boa noite. Agora sim, agora acho que vai. Boa noite, galera. Boa noite, Nath. Essa aí é a pergunta que vale R$1 milhão, tá? Se o Instagram de vocês, ele atrai hóspedes ou se ele espanta hóspedes. E tem muitos pousadeiros que eu não sei se vocês já fizeram essa pergunta. Se por acaso vocês já se perguntaram se o Instagram tá espantando os hóspedes, mandem aí nos comentários. Eu acho que vocês nunca se perguntaram isso, mas é uma realidade, é uma coisa que acontece muito, principalmente com hospedagem. E hoje a gente vai falar um pouquinho disso, né, Nath? É isso aí, gente. Muitas vezes vocês aí estão achando que o Instagram de vocês não tem que tomar atenção, não tem que fazer as postagens do jeito correto, tá ali postando só qualquer coisa de vez em quando e acha que tá muito bom, né? Só acha que tem que estar presente ali e esquece que tem algumas coisas que vocês precisam fazer para que seu Instagram de verdade vire uma vitrine da sua pousada, mais que uma vitrine, uma máquina de vendas, né? Como muita gente gosta de falar. E quem está aproveitando disso agora está conseguindo resultados muito bons, como, né, o que o Ricardo vai contar agora para a gente sobre o que pode espantar o seu hóspede aí quando ele entra no seu Instagram e aí ele se depara com certas coisas por aí. Então vamos lá. Gente, o que vocês têm que colocar em foco é basicamente o que o hóspede de vocês busca e o que ele realmente está querendo dentro do Instagram. Porque se você não fornece alguma coisa que eles estão buscando, eles vão ir embora. Isso é um fato. E tem alguns pontos que eu gosto de dizer que eles sim espantam muito os hóspedes. Um deles é a falta de informação. Por quê? Se vocês vão comprar alguma coisa e na hora H, na hora de passar o cartão, na hora de fazer a venda, de chutar pro gol, vocês ficam em dúvida, a grande chance é que vocês não vão comprar. Vocês não vão reservar, vocês não vão fazer. Tá na dúvida, não vai fechar. Ele pode até ser que ele volte depois. Isso é verdade. Se você for lá recuperar, conversar com o hóspede, e se no trabalho de 1 a 1, tem mais chance desse hóspede fechar. Mas para a galera que é externa, que ainda não conhece o teu negócio, que ainda não te conhece, quando eles estão confusos, eles vão ir embora e você não vai nem saber quem eles são. E é por isso que a gente está falando que sim, o Instagram pode espantar os hóspedes. E o pior, a maior parte deles. Isso. Então, se a gente for parar para pensar, isso não acontece só com as pousadas, né? Isso acontece num geral. Tanto seja para você comprar uma roupa em uma loja, quanto seja para você fazer uma reserva. E o Instagram, ele de certa forma, ele é uma plataforma suspeita para as pessoas. A galera fica com medo, vou comprar pelo Insta, não vou, não tem aquela segurança. Então, é dever do pousadeiro fornecer essa segurança dentro do Instagram para que o hóspede ele se sinta mais à vontade, principalmente na hora de fechar a reserva. Então, essa falta de informação é um dos fatores que sim vai espantar o hóspede. Em relação a isso, Nath, o que você acha? Você concorda comigo? Cara, eu acho que tem tudo a ver, porque assim, pô, imagina só, você entra no Instagram numa pousada, não tem a localização dela direito, não tem falando qual que é o contato do WhatsApp dela, não tem uma referência de existência daquela pousada, seja alguém comentando nas suas postagens, seja uma avaliação de um hóspede, qualquer um que pode até ter fotos lindas, maravilhosas lá, só que você bate o olho e fala, opa, mas cadê a informação? Quanto Instagram de pousada tem só a foto, nem legenda coloca, né, Ricardo? Umas coisas assim. Você vê que a pessoa tá só postando realmente para colocar a postagem ali. Aí isso não faz o mínimo sentido. Fica muito feio. Então não façam isso, tá, galera? Não deixa o Instagram ser só uma coisa que você tá colocando a foto ali por colocar, não quer pensar em escrever nada, não toma cuidado com as suas informações lá no link na bio, né, na biografia, que é onde, né, a primeira página onde as pessoas te encontram, não tem um link direcional ali, não tem a localização. Faça isso, viu? Eu não sei se vocês lembram daquela promoção que tinha da Batom, que era compre batom, compre batom. Isso aí é um tipo de marketing forçado, que hoje em dia já não funciona mais. Então, você não tem que ficar postando sempre a mesma foto,
sempre a mesma oferta, sempre a mesma promoção e martelando na cabeça do hóspede diariamente, todo dia, a mesma coisa, mesmo texto, a mesma foto. Ele vai enjoar e ele vai embora. Se você é uma das pessoas que faz esse tipo de marketing ainda hoje, eu tenho um aviso para te dar. Provavelmente teu Instagram ele é uma máquina de espantar os teus hóspedes. E isso vai se replicar de hoje até enquanto esses posts estiverem no seu perfil. Porque uma coisa sobre a internet é engraçada. Um post, ele é eterno. Porque por mais que você apague, se aquilo viralizar, nunca mais você tira da internet. Então, toma muito cuidado com a estratégia de marketing da pousada. Você tem que ter uma estratégia que ela seja saudável para o teu negócio e também para os teus hóspedes. Então, lembrando daquele primeiro tópico que a gente falou, que é gerar informação, essa informação ela não precisa ser necessariamente só sobre a tua empresa. Porque o hóspede ele não está interessado só na pousada, ele está interessado no destino. Então, gerar clareza sobre pontos que não estão dentro do teu lugar, do teu negócio, também é muito importante. Fazer esse marketing forçado é você tentar fazer o seu Instagram ser tipo um catálogo. Então você fica só postando promoção, foto do quarto, faz isso, reserve aqui, reserve ali, fica colando, né? Tem muita gente que faz aquele post padrão e todo post coloca reserva aqui, reserva por aqui, reserva, reserva, reserva. Que chatice, gente. A rede social é para você se relacionar com o seu hóspede. Então você pode colocar, igual o Ricardo falou, coisas do destino, coisas além da sua pousada, curiosidades sobre o local. E qual que seria o outro ponto, Ricardo? Em relação ao próximo ponto, também está bem linkado com isso das fotos, né? Que até a Nath já comentou aqui que é das fotos repetitivas. E assim, quando você faz muita foto, igual, não é que necessariamente precisa ser a mesma foto, mas vamos dizer que todo dia você posta uma foto do quarto, uma foto da pousada, uma foto disso daqui. Então, não tem uma variedade. Então, quando a pessoa entra no teu Insta, ela acha que você realmente está empurrando goela abaixo aquilo ali que você está mostrando com frequência. Isso é ruim. Igual a Nath falou aqui sobre essas postagens que tem um padrão. Sempre reserve aqui, faça isso, faça aquilo. Tem um conceito que eu gosto muito desde a primeira vez que eu ouvi isso, eu achei aquilo tipo muito real, que é ser interessante antes de ser interesseiro. Então, você tem que fornecer alguma coisa de bom, né, para o teu hóspede, para que ele tenha vontade, né, de conhecer você. Mas isso também não exclui. O fato é, a gente está na internet hoje, todo mundo que está aqui na internet colocando postagens, vocês que são pousada, a gente também é negócio. Então a gente está colocando porque a gente tem um objetivo. A gente quer gerar um conteúdo, mas a gente também vive disso. E vocês têm que ter isso conscientemente. Então, vocês podem sim ser interessantes e ainda assim estar interessados nesse hóspede. Não tem problema nenhum. A questão é a quantidade, porque o diabo está sempre nos detalhes. Então, se você vai lá e posta um textão desse tamanho, aonde você está sendo interesseiro nesse tantão e é interessante só um pouquinho, ele vai embora. Mas se for o contrário, ele não vai ligar de você ser interesseiro no final. Por que que isso acontece? Pelo simples fato que depois que você deu o conteúdo para ele, que ele está ambientado, que ele precisa daquilo, vai ficar mais fácil dele aceitar isso como realidade para ele. Então eu preciso de ajuda, eu quero ficar lá. Eu gostei da forma como ela me passa esse conteúdo e é por isso que eu quero me hospedar com ela. Essa é a mentalidade da pessoa que está fazendo o marketing do Instagram bem feito. Então você sempre vai pensar em dar algo em troca. Então, tem esse sentimento muito forte de reciprocidade. Então, sempre que você dá alguma coisa, mas, gente, tem um ditado, até inclusive, talvez vocês conheçam ele, talvez não, chama Mairo Vergara, é um professor de inglês muito famoso no Brasil, e ele fala assim, gente, na hora de conteúdo é assim, na hora de dar conteúdo é para dar conteúdo. Vocês vêm aqui, solta o verbo e fala, a galera tem que aprender com vocês. Mas, na hora de vender, é vender, gente. Então, vocês têm que ter esses polos, vocês têm que dominar isso dentro do marketing de Instagram de vocês, para que ele seja cada vez mais eficiente, certo? E isso também está linkado com o nosso próximo ponto, que é falta de atrativo. Por exemplo, eu não acredito
que um conteúdo de pousada ele pode acabar. Acreditem se quiser, você pode ter 1.000, 2.000, 3.000 publicações no teu perfil e o teu conteúdo pode sim ser infinito. Acredite se quiser. Por quê? Tem uma coisa no mundo que é infinita e que vocês podem fazer e replicar isso no Instagram de vocês diariamente, que chama história. Todo mundo tem história para contar e o Instagram é um lugar para contar história. Por exemplo, aqui a gente vive falando de histórias, vocês vivem entendendo, a gente vive dando exemplo para vocês, porque as histórias, sim, são infinitas. Então, se você coloca uma foto, se você coloca um vídeo, se você coloca alguma coisa que tenha a ver com uma história, gente, tem muito atrativo para vocês colocarem, mas muito mesmo. Então, não se enganem, conteúdo não acaba. Nossa, não acaba mesmo. E essa dica da história é muito boa, Ricardo, porque agora você comentou, eu lembrei que hoje eu vi no Instagram de uma das alunas lá, até da Didi, das suítes da Didi, ela postou uma foto dela na lagoa lá em, acho que é Arraial do Cabo, que é a pousada dela, agora não tá me fazendo, acho que é Arraial do Cabo, ela na lagoa e ela comentando na foto, super feliz que finalmente a lagoa estava lá de novo, que aquilo lembrava da história dela, dos pais dela, que há tantos anos já frequentavam o local, já tinham propriedade lá, tudo mais, tudo mais. Como isso conecta, gente? Ao mesmo tempo que você está trazendo uma informação do local, um local para ser visitado, você está conectando a sua história ali, a sua pousada com aquilo. E as pessoas vão se lembrar daquilo. A pessoa vai se lembrar e vai falar, ó, tá vendo? Eu me lembrei. Né? Agora eu tenho certeza que se eu for lá para Arraial do Cabo e for nessa lagoa, eu vou lembrar daquela foto da Didi mostrando a lagoa lá e aquilo vai ficar marcado. E isso, nossa, são infinitos exemplos, né? Se eu fosse citar exemplos aqui da galera. A Dinorá é top, gente. Vocês não estão entendendo. Eu tive uma conversa com ela. Ela tava aqui até. Tem tanta história, que eu queria conversar com ela umas 3 horas, gente. Juro por Deus. E aí eu vou te falar uma coisa. O mais legal é que ela faz isso dentro da estratégia de Instagram dela. Então, ela não tá fazendo isso no pessoal. Não é um negócio assim. Tem uma coisa por trás. Por quê? Você vai lá, conta uma história, você fala de você mostra o teu lugar, você cativa a pessoa. E aí ela fala, cara, a energia dessa pessoa é muito boa. Se eu ficar nessa pousada, eu vou adorar conversar com ela, entendeu? Então vocês têm tudo isso de ferramenta na mão, vocês podem aplicar isso na pousada de vocês. E também lembrando do negócio, a Dinorá, ela me abriu o olho para uma coisa muito importante. Que o maior de todos os erros dos pousadeiros dentro do Instagram, na verdade não tem a ver com o conteúdo, na verdade não tem a ver com o que está escrito no Instagram, na verdade tem a ver com se as pessoas encontram eles ou não. Porque se a gente for pensar de novo lá na questão do hóspede, vamos se colocar no lugar de hóspede. Como que eu vou reservar alguma coisa que eu não conheço? Ou melhor, que eu não encontro em lugar nenhum? Ter um Instagram com 300, 500 postagens, todas elas com texto bonitinho, tudo pensado ali, vamos dizer assim, eu gosto de chamar o Instagram de o artilheiro de venda. Você tem um Instagram artilheiro de venda, mas ninguém te acha, cara, não vai adiantar. E mesmo assim, ele vai estar escondidinho lá. Então, o teu Instagram é uma máquina, mas ela está escondida. Ela está espantando os hóspedes. Porque se você não está sendo visto, se você não está, de certa forma, sendo encontrado, você também não vai ser reservado. Essa frase é da Nath, tá, inclusive. Quem não é encontrado não é reservado, gente. Porque essa é a verdade. Se você fica lá só fazendo postagem sem estratégia, você nunca vai ser encontrado para ser reservado, que no final é o grande objetivo de você estar usando a rede social. É claro que é para se relacionar, para conversar com os potenciais hóspedes e tudo mais, mas se você não estiver vendendo, de que adianta você estar colocando tanto trabalho, tanto esforço ali dentro da sua rede social? Então é isso que vocês têm que aprender a usar ela de uma maneira inteligente também, né, Ricardo? E fazer o hóspede te encontrar, né? Porque não adianta nada você gastar ali o seu tempo, fazer foto, fazer texto, fazer stories, caprichar mesmo, e aí no final o seu hóspede-alvo não te encontra, você não aparece para ele. Então é muito trabalho em vão também. Então você tem que trabalhar nesse ponto. A realidade é que, tipo, todo trabalho tem que ser recompensado.
Então, esse trabalho que vocês, pousadeiros, vão ter com o hóspede, ou seja, vocês vão criar publicações, vocês vão criar vídeos, vocês vão responder eles, vocês vão tentar ajudar esse hóspede na jornada em busca de uma hospedagem para ele se sentir bem, para ele se sentir legal, que é o que vai acontecer quando eles se hospedarem com vocês. Então, esse trabalho ele também tem que ser recompensado. E a forma de ser recompensado vai ser se o hóspede fechar a reserva com vocês. Todos esses tópicos que a gente falou aqui, eles são muito importantes. Só que se eu pudesse escolher um deles, eu escolheria a história, porque isso é o que conecta. E para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou falando, eu vou pedir para a Nath contar uma história que eu acho que ela já falou aqui várias vezes, mas que tem a ver um pouquinho com o que eu vou comentar mais para baixo, vamos dizer assim, mais para o finalzinho da live. Então, eu lembro que a Nath falou a respeito, principalmente não de ser encontrado no Instagram, tá? Mas de ser encontrado na sua cidade, ou mostrar onde você está, o quanto que isso é importante. Eu lembro, isso ficou muito fixo na minha cabeça, desde a primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, cara, isso é um absurdo. Mas é a realidade, aconteceu, que é um hóspede dela reservou em Barra Grande e foi parar em outro lugar. Conta essa história de novo aí para o pessoal entender o que é o poder de uma história na parada. Pois é, gente, imagina só, eu recebi uma reserva, né, reserva na época, acho que foi até pela Booking, se eu não me engano, recebi uma reserva, confirmada a reserva, tudo bem, era para um tempo depois, quando chegou o dia do hóspede chegar, nada. Aí eu ligava no celular do hóspede, não atendia, só dava caixa postal, eu pensei, normal, ele deve estar por aqui, porque aqui não pega celular mesmo, né? Aí falei, bom, então já ele tá aparecendo por aí, e nada, esperando, meia-noite, 1h da manhã, 2 da manhã, nada. Eu falei, bom, acho que né, não vai chegar, já era. Aí no dia seguinte, que aí de manhã fui tocar o telefone da pousada, que aí que eu fui descobrir o hóspede não estava em Barra Grande, no Piauí, ele estava em Barra Grande, na Bahia, ou seja, 3.000 quilômetros de distância daqui. Eu esperando ele, cadê o hóspede que ele não chega? E ele ficou bravo, mas muito bravo. Porque ele falou, como assim? Como assim eu reservei? E eu não tô sabendo que eu tô reservando no Piauí, eu tô aqui na Bahia, tô aqui. Passei horas procurando a sua pousada. Falei, gente, levei um golpe da pousada, que absurdo, não sei o quê. Ficou achando que a pousada não existia. E depois que a gente foi entender que, claro, na época, vamos dizer assim, teve um erro dos dois lados, teve o erro dele na hora de procurar, porque na hora que ele colocou Barra Grande, ele não se atentou que ele estava procurando Barra Grande no Piauí, quando na verdade ele estava procurando na Bahia, e também teve o erro do meu lado, que não estava claro na minha comunicação com ele, que era Piauí. E aquilo gerou toda essa confusão, uma situação, no final foi contornável, tudo bem, deu para ele compreendeu, ele arrumou, por sorte ele arrumou outra hospedagem no local, a gente devolveu o dinheiro que tinha sido pago, claro, porque né, uma confusão dessa, né, melhor devolver, não ter confusão com o hóspede. Imagina só o que aconteceu com um hóspede desse, que raiva que ele deve ter passado e que outros problemas que você pode ter na sua pousada também aí, por essa falha de comunicação. E por que eu pedi para a Nath contar essa história em particular? Porque ela leva em consideração duas coisas. Ela é uma ótima história. Porque eu lembro, para vocês terem uma ideia, dos detalhes que ela contou da primeira vez. Por exemplo, que o hóspede tinha falado que ele não encontrava o bairro e que ele estava próximo de Ilhéus. Então, assim, fica na cabeça quando você usa uma história para você contextualizar o que você quer explicar. E o segundo motivo de eu ter pedido para ela falar isso aqui é para provar para vocês que falta de informação é um problema sério. Pode ser um problema sério em espantar o hóspede, mas pode continuar sendo um problema se esse hóspede fecha enganado. Então, a falta de informação para o hóspede, ela é fatal. Ela é um erro que o pousadeiro faz, que a gente tem que... Uma coisa tem que ser falada claramente, né, gente? Essa é a responsabilidade do pousadeiro, gerar essa informação, gerar todo esse contexto para que esse tipo de situação não aconteça. Porque quando acontece, eu não sei porquê, mas o hóspede quase sempre tem razão. Aí é o TA que vai pro lado do hóspede,
Aí todo mundo, coitadinho do cara, foi lá no Réveillon e não conseguiu se hospedar. Mas o pousadeiro, ninguém olha pro lado do pousadeiro. Então, a responsabilidade é de quem? Da gente que trabalha com isso, colocar a mão na responsabilidade e falar, eu me comprometo a não fazer isso. E como que você faz isso? Como que você tem esse poder de gerenciar o que vai acontecer e o que não vai acontecer dentro do Instagram, dentro da estratégia de marketing, principalmente dentro da pousada de vocês? Vocês têm que entender uma coisa só: jornada do hóspede. Se vocês entendem qual é o caminho que esse cara faz, desde quando ele começa a decidir a viagem, até o dia que ele decide aonde ele vai ficar, vocês têm o controle de quem é o hóspede que vocês vão atrair na pousada de vocês. Por quê? Se você mostra o que eles estão procurando lá em cima, no começo da jornada, ele vai vir descendo de pouquinho em pouquinho até chegar no dia que ele vai reservar com você. Isso é fato. Tanto que para provar isso, tem, sei lá, uns 5 milhões de funis de venda diferentes. E você sabe por que é funil? Justamente porque é jornada do hóspede. A maior parte dos hóspedes estão aqui em cima. Aí os que decidem descem um degrau, os que decidem descem um degrau. E por último, os que finalizam estão dentro da pousada. Então, você tem milhões de pessoas que vão afunilando até chegar no hóspede que vai reservar com vocês. Isso é uma metodologia que não foi a gente que criou. Isso é um negócio que já está aí, faz muito tempo. Muito tempo. Funil de venda. Só que a questão é, não adianta qualquer funil de venda. O que adianta é você saber quem é a pessoa por trás desse funil. Então, identificar cada passo, identificar qual é o caminho que você precisa que a pessoa siga para reservar com você. Isso que é o segredo dentro do Instagram. Por quê? Porque eles se interessam por algumas coisas, eles buscam algumas coisas. E se você sabe o que ele faz, você tem ele na mão. Isso é fato. Você vai criar publicações que vão atrair o que ele quer, que vão atrair o que ele busca. Então, ele vai clicar mais fácil, ele vai ler o teu texto, ele vai chamar você numa conversa porque ele vai querer se esclarecer. Então, conhecer isso faz você ter na mão o teu hóspede. Mas a realidade é que você precisa de um esforço para você entender ele. Você tem que ter empatia e pensar como teu hóspede, que muitas vezes não acontece, né, Nath? Muitas vezes a gente fica naquela, né, achando que o conteúdo do Instagram é só para cumprir tabela e esquece que quem está ali por trás está buscando uma informação. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ouviu falar aí do seu destino e ela não sabe o que tem para fazer aí. Ou ela nem sabe que, tipo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de Barra Grande, tá? Que, né, sempre, né, fica mais fácil dando um exemplo de algum lugar. Por exemplo, aqui, se você não postar que a praia é tranquila, que não tem onda, que é super, né, que fica maré baixa, tal, não fica subentendido que é uma praia boa para famílias com crianças, por exemplo. Do mesmo jeito que se não tiver postagem com relação ao kitesurf, ao esporte radical, as pessoas não vão saber que aqui é um lugar para isso também. E é esse tipo de conteúdo mais informativo que é o que atrai a atenção da pessoa para ela pensar em viajar para o seu destino. Porque mas é muito difícil alguém resolver falar, olha, eu quero viajar para pousada tal. Não, geralmente a pessoa quer ir para a cidade e aí depois que ela vai resolver em que pousada que ela vai ficar. E aí, só que como que você acha que ela vai encontrar a sua pousada nisso aí? Se você posta vários conteúdos auxiliares que auxiliam ela a planejar a viagem, a chegar aí da melhor maneira, seja de carro, de ônibus, de avião, como é que seja a maneira mais fácil de chegar aí, ou as maneiras que existem, o que tem para fazer no lugar, quais são as curiosidades do lugar. Então, esse tipo de conteúdo vai atrair essa pessoa ali para dentro do seu funil, né? Como o Ricardo falou aqui agora. E aí, esse conteúdo que você vai misturando com o conteúdo do que você oferece dentro da sua pousada, o que de diferente que você tem, que ninguém mais tem aí dentro, posts de avaliações de hóspedes contando da experiência. E aí, a pessoa vai descendo ali no seu funil, ela vai se conectando melhor ali com o que você tem para mostrar para ela, até ela chegar no ponto de falar, opa, não, se eu for para esse lugar, é nessa pousada que eu vou ficar.
Então, aí ele vai te mandar um direct, entrar em contato pelo seu WhatsApp lá no perfil, vai comentar numa foto sua e vai efetivamente virar um hóspede de verdade. Então, por isso que a gente tem que pensar nessas postagens em toda a consciência das pessoas que estão na internet, porque muitas vezes a pessoa nem sabe o que tem. A pessoa lá que reservou Barra Grande no Piauí, achando que era na Bahia, nem sabia que existia Barra Grande no Piauí. E talvez porque naquela época não se tinha conhecimento que aqui tinha praia, né? Tanto que quando eu mudei pro Piauí, as pessoas me falavam, nossa, mas no Piauí tem praia? E realmente, a primeira vez que eu vim, quando eu falei, nossa, mas no Piauí tem praia? Quando a gente tá morando, né, no Sudeste, a gente às vezes nem sabe muito dessa parte da geografia daqui. Para vocês verem como a falta de informação é o que acaba causando. Hoje em dia, isso já não acontece muito mais, porque existe uma informação mais difundida nos próprios Instagrams das pousadas, o pessoal já usa bastante a hashtag do Piauí, a localização do Piauí, já faz menção à localidade mais. Gente, imaginar toda essa jornada do seu hóspede, todo esse caminho que ele tem que percorrer para realmente chegar e fazer uma reserva, não é assim, olha, achei aqui um Instagram, vou reservar aqui nesse Instagram agora. Não é assim que acontece. A pessoa pesquisa, ela recebe as coisas antes, ela cria esse desejo de viajar. Claro que tem os de última hora também, mas sempre já tem aquele desejo latente de ir para um lugar ou para outro. Então tem que tomar cuidado com a jornada aí do seu hóspede, pensar realmente como hóspede às vezes e não tanto somente como pousadeiro.